Então vamos começar essa aula. Nós paramos na última vez, se eu não me engano, no capítulo 10, verso 34. Krishna está conversando com Arjuna e está explicando como é que nós podemos compreender a pessoa do infinito. Ele está dizendo que ele é o gosto da água pura, o aroma da terra, que ele é o brilho dos astros, que ele é o começo, o meio e o fim, que ele ele está nos ajudando a compreendê-lo dentro das manifestações da matéria. Então, no verso 34, ele vai dizer: eu sou a morte que tudo devora. Eu sou o princípio encarregado de gerar tudo o que vai existir. Entre as energias femininas, eu sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Nós já explicamos que tudo dentro da realidade é personificado. Srimati Radharani é a personificação do êxtase intrínseco divino. E também outros aspectos, como a fama, a fortuna, a linguagem, a memória, a inteligência, a firmeza do caráter e a paciência, elas correspondem no plano transcendental a específicas personificações, tá, que têm um caráter e uma energia feminina. Assim nós aprendemos através da literatura védica. Ele vai dizer também que de todos os mantras do Samaveda, ele é a oração do Brihad Sama, né, ao Senhor Indra. E dos mantras métricos, ele é o sagrado Gayatri. Nós talvez já tenhamos falado sobre o Gayatri. O Gayatri é considerado um Bija Mantra. Né? Ele possui uma semente secreta e profunda, e ele não deve ser repetido e nem pronunciado antes que tal semente não seja transmitida por um Vaishnava, por um Mahabhagavata, por um santo, por alguém que tem realização e conhecimento das escrituras de maneira espiritual e profunda. Portanto, cuidado ao ouvirem mantras na internet. Muitas pessoas pesquisam sozinhas sobre este ou aquele mantra e acabam, na verdade, cometendo pequenos erros relativos ao crescimento espiritual. O Gayatri gera uma conexão muito profunda entre aquele que o pronuncia para nós e que ela vai se realizar no momento em que nós vamos repetir ou cantar esse mantra. Então, não escutem e não se aproximem daqueles que estão cantando isso como a letra de uma canção popular, ou mesmo que a forma, a maneira como ela é cantada seja bastante melódica e eficaz e envolvente. Esse não é um mantra para que nós brinquemos de música pop ou de ficarmos famosos online. Ele é algo bastante profundo e secreto e diz respeito à nossa íntima relação com o Guru e Krishna. Krishna vai dizer dos meses, ele é Agrahaina, o mês principal, e das estações, ele é a florida primavera. Das trapaças, ele é o jogo de azar e a glória dos gloriosos. Ele é a vitória, ele é a perseverança, ele é o poder da verdade dos homens honestos. Ele vai dizer: da descendência da casa real dos Yadavas, eu sou Vasudeva. Dos Pandavas, eu sou Arjuna. Dos sábios, eu sou Vyasadeva. Dos conhecedores das escrituras, eu sou Shukracharya. Então, Krishna vai aqui elencar alguns personagens, algumas personalidades do universo material, incluindo o próprio Arjuna. Há este mecanismo infinito na maneira com que Krishna fala e na maneira como Krishna manifesta a realidade material. Ela é composta por âmbitos paralelos, né?
E no momento em que ele conversa com Arjuna, ele declara para o Arjuna que ele é o próprio Arjuna. Isso serve simultaneamente para nos explicar que, dentre os 5 irmãos Pandavas, ele era o melhor de todos. Krishna é sempre, dentre as coisas da realidade, a origem dos arquétipos, a forma original, a perfeição absoluta. Mas, simultaneamente, ele está criando uma espécie de looping, né? Porque isso é necessário que seja compreendido dentro do percurso espiritual. Krishna é simultaneamente tudo que existe e ele passeia dentro das realidades existentes como um corpo independente. Não é? É exatamente esse o significado daquela figura que nós fazemos de um 8 deitado, que representa um infinito. Não há barreira nem filosófica e nem física para a manifestação de Deus. É assim que ele pode, ao mesmo tempo, simultaneamente, gerar os mundos e passear dentro destes mundos. Conversar com aqueles que, na verdade, nada mais são do que uma expansão de si mesmo, né? Ou que estão ligados a ele através do princípio de Achintya Beda Abeda Tattva, que simultaneamente são iguais e diferentes dele. Né? A verdade é simultaneamente igual e diferente a tudo que ela mesma cria. Portanto, Krishna é Arjuna, Krishna é tudo que existe. Simultaneamente, ele está separado de tudo e pode conversar e dialogar com os âmbitos da sua própria criação. E é isso que o torna Deus. O princípio de Achintya Beda Beda Tattva, revelado ao mundo de maneira mais profunda por Krishna na forma do avatar adorado, Chaitanya Mahaprabhu, vai nos desvendar esta fórmula inconcebível que é a cifra característica de Deus. Deus é aquele que pode produzir outros indivíduos que são simultaneamente parte dele e simultaneamente divididos e separados dele. É assim que existe a relação, é assim que ele é a pessoa do amor absoluto, pois o amor necessita de uma transitoriedade, né? Ele é um verbo transitivo, alguém ama algo ou alguma outra pessoa. É assim que Krishna manifesta a sua maravilha, criando diferentes personalidades que simultaneamente estão unidas e separadas a ele. Eu sou o castigo aplicado pelos executores da lei. Krishna é a fonte da lei do karma. Eu sou a sabedoria política dos que desejam conquistar. É ingenuidade da parte dos homens imaginar que Krishna não seja capaz de discutir política em seus detalhes. Por outro lado, a literatura védica, e eu não me canso de repetir isso, nos afirma que a missão do homem não é apagar um incêndio da realidade material. Portanto, ocuparmos-nos nós de política de maneira intensa e apaixonada vai desviar nossas energias do percurso espiritual. Aqueles que são verdadeiros buscadores devem se focar em resolver com inteligência os enigmas da própria vida e o próprio comportamento ético. Para discutirmos o comportamento ético dos demais, né, nós deveríamos estar em posições na qual nós karmicamente estivéssemos predispostos para tal trabalho. Eu não aconselho as pessoas a se envolverem nem com os azuis, nem com os verdes, nem com os amarelos, pois isso é uma perda de tempo. Em Kali Yuga, nós aprendemos isso no Srimad Bhagavatam, no Purana da devoção a Deus, né? A sociedade tenderá sucessivamente a uma desorganização, a uma forma de uma manifestação caótica. Por que é que nós deveríamos lutar para determinadas resoluções materiais quando tendencialmente nós estaremos indo e empurrando a roda dos fatos rumo a uma maior desorganização?
Mas isso não significa que Krishna não tenha suas opiniões e sua capacidade de gerenciar os mundos de forma política. Deus é aquele que possui e que emana e manifesta todas as formas de civilização. Deus manifesta civilizações de células no nosso corpo, de bactérias cobrindo a nossa pele, né, de insetos abaixo dos nossos pés na terra, onde os nossos apartamentos e casas estão enraizados, né? Tudo isso está sendo manifestado por ele. Ele concebe, inclusive, a política das abelhas, como é que funciona a sucessão de uma abelha rainha para outra, como é que é organizado a vida do formigueiro, como funciona a savana na África, quem é o rei da floresta, qual é o papel do elefante do ponto de vista social na sociedade dos animais. Tudo isso está previsto na mente de Krishna. Ele é capaz de compreender em detalhes todos os aspectos da realidade e a ele compete a justiça. É ignorância e ingenuidade do homem achar que alguma coisa pode permanecer atrelada em alguma forma de injustiça. A justiça se desdobra dentro do tempo material e todos receberão o fruto das suas ações. Portanto, se todos estão recebendo o fruto das próprias ações, não há por que temer por uma injustiça social. Tudo está atrelado ao karma, né? E Krishna sabe perfeitamente de que maneira ele vai ensinar quais povos, quais indivíduos no processo das realidades materiais. O grande ensinamento desta nossa época não é lutar com violência ou com ira para estabelecer uma ética pública, mas conseguir realizar uma ética privada. Aqueles que clamam por justiça devem aprender a serem justos consigo mesmos. Isso nós alcançamos quando desejamos ardentemente seguir os 4 princípios. A compaixão deve se manifestar para com os animais, para com o próximo e para com nós mesmos. Aqueles que ainda indulgem em se alimentar de animais ou aqueles que ferem o próprio corpo utilizando drogas intoxicantes e outras coisas, como podem pensar em falar sobre uma justiça social se eles estão destruindo a própria forma física através de nicotina, drogas e outras substâncias alcoólicas, por exemplo. Então, é muito mais útil orarmos para que nós alcancemos a plataforma da justiça interna do que veementemente pensar em aniquilar aqueles que estão envolvidos num teatro político que capta as nossas energias e nos impede de focar a atenção nas escrituras e na manifestação da pessoa suprema. Muito bem. O Arjuna. E ele diz também, eu sou o silêncio de todos os segredos, eu sou a sabedoria do sábio. Ó Arjuna, o que quer que seja considerada a origem de todos os seres, eu sou isso. Nada seja móvel ou imóvel. Nada, seja móvel ou imóvel, pode existir sem mim. É muito bonita essa frase na qual ele diz, o que quer que seja considerada a origem de todos os seres, eu sou isto. Nós temos que entender que Krishna é infinito e que infinitamente, ainda que seja difícil de compreendermos isso do ponto de vista racional, nós precisamos analisar as estruturas do tempo, nós já explicamos que o tempo transcendental se movimenta como cíclicos e simultâneos carrosséis de atividades espirituais que existem paralelos e simultâneos. Muito bem, Krishna eternamente desfruta de passatempos rotativos, digamos assim, dentro dos âmbitos cristalinos, diamantinos das realidades espirituais. O que isso significa? Significa que ele eternamente foi e é e será a origem de tudo. Portanto, é necessário que ele declare quem ele é, pois nós não teremos no tempo, principalmente no tempo espiritual, no tempo absoluto, o momento no qual Krishna dá origem às realidades, pois isso sempre existiu e ele sempre foi Deus.
Se nós não podemos fotografar o momento no qual Krishna, pela primeira vez, realiza um universo, porque isso não existe, como é que nós entendemos este looping, esta cambalhota, esta eternidade cíclica, sem que o infinito declare e revele aos universos e às suas próprias expansões, as personalidades que derivam dele mesmo, quem é a origem da realidade? Quem é a forma original, a pessoa do absoluto? Nós precisamos ouvir dos lábios de Deus tal aspecto, tal realidade. Ó conquistador do inimigo, diz Krishna a Arjuna, no verso 40, do capítulo 10. Minhas divinas glórias não têm fim. Eu dei a você apenas uma indicação delas. Saiba com certeza que tudo o que é magnífico, belo ou glorioso nasceu de uma mera centelha do meu esplendor. Então, qualquer coisa que existe no universo material, podemos pensar na mais linda praia, com rochas gigantescas, com ondas cristalinas, ferozes e cheias de sal purificador, batendo contra um pedaço do continente que não é acessível aos homens, por ser isolado através de montanhas, cordilheiras, rios, florestas. Qualquer lugar magnífico dentro deste cosmos, as realidades feitas em diferentes atmosferas de outros mundos, onde belezas diferentes das belezas terrestres se manifestam simultaneamente dentro deste cosmos. Qualquer praia em qualquer mundo, em qualquer enseada do universo material, qualquer um dos palácios construídos aparentemente pelos homens, tudo isso é produzido na realidade material através de uma centelha, de uma fração da potência do absoluto. Mas, ó Arjuna, qual a necessidade de elaborar mais a respeito de minhas opulências? Se eu sustento este universo inteiro em minha expansão fraccionária como a superalma da natureza material. Krishna está dizendo, se eu estou dentro dos átomos, numa expansão microscópica do meu eu absoluto, que necessidade há de nós calcularmos a minha grandeza se eu sou maior do que o maior e menor do que o menor? Então, agora nós vamos entrar no capítulo 11, intitulado Vishvarupa Darshana Yoga. Darshana significa a bênção da visão. Então, Arjuna vai obter, no 11º capítulo, no famosíssimo 11º capítulo do Bhagavad Gita, a visão da forma universal de Krishna. Qual é a diferença da visão da forma de Krishna como o príncipe que conversa com Arjuna e a visão da forma universal de Deus? Qual é superior? Por incrível que possa parecer aos leigos, nós somos informados pela literatura védica que o corpo transcendental de Krishna, assim como nós o entendemos, o corpo transcendental de Krishna, assim como nós o entendemos descrito na literatura védica, não é diferente daquela forma em que ele se manifesta aqui na matéria e que aparece para os seres humanos como um príncipe nascido na Índia há 5.000 anos atrás. Arjuna vai pedir para Krishna poder vislumbrar esta sucessão de comparações que Krishna faz sobre si mesmo. Ele vai, de certa forma, duvidar e pedir uma comprovação para Krishna desta sua magnânima opulência, da sua realidade absoluta. Mas
A forma com que Krishna está se mostrando para Arjuna é intrinsecamente não diferente da sua forma transcendental original. Portanto, este, digamos, espetáculo que nós vamos assistir agora em nossas mentes, coligados ao 11º capítulo do Bhagavad Gita, no qual Krishna vai abrir a cortina da ilusão, retirar a cortina da ilusão dos olhos de Arjuna, né, vai nos mostrar, né, uma realidade extremamente fantástica, mas inferior à forma original de Deus, com a qual ele penetra os mundos materiais, né, e dá ao homem a ilusão de que nós estamos olhando para um corpo humano. Pois esta forma encerra e contém a pessoa do infinito na sua identidade original, Bhagavan, aquele que possui as 6 opulências, é Krishna, na mesma idêntica maneira, ou melhor, não há diferença entre Deus e sua própria forma. Portanto, quando Krishna se manifesta em sua absoluta consciência na Terra como um príncipe, aquela forma significa o original de Deus, o aspecto primordial da pessoa suprema, o Adi Purusha, né? Purusha, ou Purusha, significa o desfrutador de identidade masculina, né? E Adi significa original. Portanto, a forma do desfrutador original não é diferente do príncipe que está conversando com Arjuna, enquanto que toda manifestação universal, ela serve como uma comprovação de que Krishna é Deus, mas mesmo assim ela é inferior ao corpo transcendental com o qual ele se apresenta na matéria, dando aos mais ignorantes a ilusão de que ele seja um homem comum. Muito bem. Arjuna diz no primeiro verso do capítulo 11: por sua graça, você revelou seu tesouro oculto para mim e minha ignorância sobre o seu ser supremo foi dissipada. Ó Senhor de belos e perfeitos olhos de lótus. Nós já explicamos que as pétalas do lótus, né, têm um formato geométrico perfeito, né, e representam, digamos assim, um detalhe, um design de perfeição que é o segredo das formas físicas atraentes. Ó Senhor de belos e perfeitos olhos na forma de pétalas da flor de lótus, eu ouvi sua elaborada descrição sobre a manifestação e dissolução das entidades vivas, e ouvi também sua descrição de suas glórias inesgotáveis. Ó Senhor, você descreveu perfeitamente seu ser supremo. Mesmo assim, ó Purushottam, desejo ver esta sua gloriosa forma. Nós já dissemos que Purush é o desfrutador, a identidade masculina original. Uttam significa superior, né, o mais elevado. Desejo ver essa sua glória, essa sua gloriosa forma. Ó Yogeshwar, eu imploro, se você considera que é possível para mim vê-la, por favor, revele-me sua imperecível forma universal. Esse desejo de Arjuna nasce em seu coração por ação do desejo de Krishna. Nós sabemos que as realidades materiais são manifestadas diante dos olhos dos seres condicionados à matéria no cosmos, semideuses, entidades demoníacas, seres humanos, animais, vegetais. Todos eles estão enxergando algo que é produzido por Mahamaya, pela máxima potência da ilusão material. Maha significa maior. E que, porém, a visão da perfeita eternidade, das formas absolutas de Deus, são produzidas e reveladas por Yoga Maya. Yoga significa reconexão. A Maya, neste caso, nós podemos entender como ilusão, ou como milagre, ou como formas da realidade. Então, Yoga Maya
é responsável pela visão da verdade, enquanto Mahamaya é responsável pela visão do sonho material, das realidades físicas. Então, nós sabemos também, através da literatura védica, que aquilo que Deus deseja está sendo simultaneamente pilotado por Yogamaya, para que Krishna receba o máximo prazer da realidade que o circunda. Seus desejos, sua mente, sua lembrança funcionam na mão de uma especialíssima diretora da realidade transcendental, que vai, quando as almas são liberadas, quando elas atingem o nível de consciência da sua liberação, vai inclusive orquestrar os movimentos físicos nas coreografias simultâneas com as quais as almas transcendentais se movem ao redor do divino casal. Muito bem. Então, aqui vai haver um mixer de passagem. Os olhos de Arjuna vão deixar de enxergar a Maya material, a ilusão do cosmos material, assim como ela é organizada, né, pelo desejo de Krishna através dos semideuses, através da potência de Parvati Devi, de Durga. Durga Devi significa a deusa da prisão material. Né, e ele vai finalmente acessar a outros níveis. Porém, ele não estará vendo a realidade transcendental absoluta. Ele vai ver as formas materiais que Krishna manifesta dentro deste universo. Nós já explicamos que o aspecto científico dos Vedas, a explicação do átomo, a explicação do DNA, a explicação das órbitas dos planetas, a perfeita, digamos, aula que a literatura védica dá sobre física quântica ou sobre qualquer outro aspecto, sobre matemática, sobre medicina e etc, etc. Tudo isso é como uma escadaria de acesso ao conhecimento transcendental. Nós vamos subindo sólidos degraus para que no momento em que nós tenhamos que olhar para aquilo que não é mais escadaria de pedra, mas é a transcendência pura, o nosso olhar esteja focalizado em compreender tal realidade de maneira certa, efetiva, lógica e profunda, emocional. A matéria serve como uma escada para Krishna. Se Krishna é o infinito e se ele se manifesta numa forma que é não diferente da forma do príncipe que passeia pelo mundo material nas suas manifestações aqui na matéria, como é que nós vamos entender que ele é Deus? Esta outra construção, o agregado cósmico, como é descrito na literatura do Brahma Samhita, vai servir de termo de comparação. O que é a felicidade conjugal? O que é a relação entre o homem e a mulher? Isso serve como termo de comparação para que nós possamos entender a relação entre Deus e as almas, entre o prazer que Deus manifesta na matéria e o infinito e incomparável prazer que Deus irradia para as almas que estão em associação direta com a sua forma como o masculino original eterno. Portanto, tudo que existe, na verdade, não passa de uma metáfora de acesso, de uma comparação lógica e científica para que nós possamos caminhar dentro da literatura védica, compreendendo a lógica invisível que se esconde atrás da realidade material. Portanto, é a forma do universo que Arjuna deseja ver, e que Arjuna pode ver. Está explicado na literatura védica. Quando nós temos o darshana, quando nós temos a visão de Deus, nós não vamos vê-lo como Krishna, a menos que nós nos manifestemos e nasçamos nesta idade em que Krishna vai viver na Terra. Muito pelo contrário, nós vamos enxergar algo relativo à personalidade do Senhor Vishnu, às formas de Deus dentro do universo material. Esta é a visão que sanciona a realidade, a nossa relação com Deus. Para vermos Shri Krishna, nós temos que nascer no momento em que ele se manifesta em planos como a Terra,
ou estarmos diretamente já liberados em consciência dentro do universo transcendental absoluto. Portanto, a Juna verá o mecanismo do teatro cósmico, as formas de Deus dentro da matéria, pois ele está precisando desta comprovação. Krishna acabou de dizer para ele: eu, assim como você está me vendo, sou a fonte de tudo que existe. Eu sou o elo do infinito, aquele que passeia dentro das realidades que ele mesmo manifesta. Arjuna diz: deixa eu ver. Nós somos íntimos, nós estamos convivendo. Você está me dizendo que você é Deus e eu sei e sinto que isso é verdade. Posso ver isso. E Krishna vai, para nos mostrar que ele é Deus, a todos nós, miseráveis e microscópicos Arjunas dentro do tempo, tentando a posição de amigos fiéis de Deus, como é que funciona o universo material a partir das formas que Deus concebe e realiza na matéria. Portanto, essa dúvida do Arjuna, ela não é uma dúvida de desafio, ela é uma dúvida didática que a própria a realidade, a própria Mahamaya ou Yogamaya vão manifestar no coração de Arjuna, para que ele possa pedir isso, para que nós possamos ver as reações de Arjuna diante da forma universal de Krishna, e que assim nós possamos acompanhar esta relação de fidelidade, de amizade e de Sharanagati, de rendição, que Arjuna vai executar diante dos nossos olhos e ouvidos nas páginas do Bhagavad Gita. Então, ele vai dizer o seguinte: eu imploro, se você considera que é possível para mim vê-la, por favor, revele-me sua imperecível forma. Arjuna foi extremamente educado, ele implorou, e ao mesmo tempo ele diz: se você considera que é possível para mim vê-la, ou seja, o desejo de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, o desejo individual da alma, que deseja compreender tal aspecto. O Senhor Supremo respondeu: observe, então, minhas inúmeras formas divinas de vários tipos, cores e feitios. Ou seja, Deus concebe todas as manifestações materiais em suas estruturas aparentes e inerentes, em suas estruturas externas e internas. E ele está dizendo: eu uso cores, formas, tipologias para expressar o meu caráter infinito em diferentes modalidades. Quais são os rostos inerentes à forma astral do semideus do Sol? Quais são os rostos e formas de braços e estruturas físicas astrais do semideus Brahma? Quais são as formas com as quais os semideuses se manifestarão dentro do tempo num universo material que dura 311,04 trilhões de anos? Como é que como é gerenciada a manifestações dos diferentes milagres, sustentações e estruturas do cosmos? Como as entidades, as almas que caem na profundidade da ignorância demoníaca vão estar acontecendo dentro das realidades materiais. Tais formas também pertencem a Deus. Tudo isso será revelado para Arjuna numa sequência de corpos interconectados, é como se Krishna mostrasse, tanto é que Arjuna vai dizer: eu vejo civilizações mergulhando dentro das suas mandíbulas. Ele vai ver rostos gigantescos de Deus representando o tempo devorador, né? E civilizações em horizontes infinitos, caminhando e construindo mundos, palácios, pirâmides que ruirão dentro do tempo, assim como os próprios planetas ruem, né? E virando a areia de uma ampulheta cósmica, né? Eles vão desmoronando e sendo reconstruídos dentro do cosmos, diante dos olhos de Arjuna, através dessas gigantescas formas astrais e que Krishna manifesta dentro da matéria, a partir da forma espiritual
do Vishnu, de Garbhotakashayi Vishnu, de Narayan, de Krishna dentro do universo material, que simultaneamente assiste à conversa entre Krishna e Arjuna, entre a sua fonte, a expansão, a forma, na verdade. Ele, né, Narayan, Vishnu, é, dentro do universo material, uma expansão de Krishna, e quando Krishna vem ao mundo na forma humana, ele assiste a microforma de Krishna, alto quanto é alto um ser humano, né, conversando com Arjuna, mas sabendo que aquele é a sua própria origem. Simultaneamente, a expansão Vishnu Narayana está assistindo Krishna e Arjuna conversando no campo de batalha, sabendo que aquele é o ponto original, o pivô do diamante das realidades absolutas e materiais. Quem é que está assistindo esta cena? Não há registros que eu conheça na literatura védica, mas há a nossa meditação, capaz de nos explicar. O senhor Vishnu Narayana estaria ignaro de tal diálogo? Ele jamais perderia a conversa entre Arjuna e Krishna? Parvati Devi e o senhor Shiva, né, que estão orquestrando a realidade dos homens na matéria, não estariam assistindo a tal diálogo de alguma maneira? Quem é que vai operar nos olhos de Arjuna a retirada dos véus relativos ao registro da pupila humana? Quem é que vai mexer no microscópio da íris de Arjuna, com seus poderes materiais, e vai abrir a pupila de Arjuna para que ele possa enxergar o cosmos na sua manifestação temporal, astral, né, nos diferentes níveis planetários, assim como eles foram construídos? Parvati Devi, Mahamaya e Yogamaya estão presentes nesta cena. A maioria dos semideuses está assistindo a esta cena, sem incomodá-los, obviamente, mas também prontos para servir Krishna e Arjuna. Apostos, é óbvio. Alguém poderia dizer, mas você está especulando. Mas nós sabemos pela literatura védica que Krishna não age pessoalmente, não é ele que vai fazer a mágica, né, que vai tirar dos olhos de Arjuna qualquer cobertura. Krishna não faz esse tipo de ação. O seu desejo é agido por Yogamaya. Arjuna, na forma humana, está ou controlado por Yogamaya, por ser uma expansão de Krishna, ou controlado por Mahamaya, por estar na forma de um homem. Então, uma das duas deve necessariamente estar presente durante esta cena, em uma de suas expansões, para realizar o que nós vamos assistir agora. Muito bem. Ó Bharata, Krishna está chamando Arjuna com o nome do rei que dá identidade à Índia. Né? Bharata, Mahabharata é a grande Índia, ou a grande terra, o grande mundo material. Né? E Bharata também é o nome do ancestral de Arjuna, famoso por ter sido a identidade do Império Védico. Isso existe hoje, né? Eu já expliquei que, por exemplo, quando a rainha da Inglaterra diz a Inglaterra vai meditar sobre esse assunto, a Inglaterra vai pensar sobre a resposta, ela está falando de si mesma. Né? Esse conceito védico de que há uma pessoa que personifica um país, um âmbito, uma civilização, vem do fato de que Deus é a pessoa do infinito. Então Arjuna é o herdeiro, é o descendente de Bharata, do homem cujo nome era a Índia e o Império Védico. Ó Bharata, observe os semideuses, observe as muitas e inconcebíveis formas nunca antes vistas. Ó vigilante Arjuna, observe em um único lugar nessa minha forma o universo inteiro de seres móveis e imóveis, ou qualquer outra coisa que deseje ver. Mas você não pode me ver com esses olhos, então te darei visão divina, observe minhas divinas opulências. O narrador do Mahabharata diz, falando desta maneira,
Arjuna, o onipotente Senhor Supremo, Shri Hari, revelou sua magnífica onipotente forma. O Senhor revelou sua refulgente, onipresente e totalmente maravilhosa forma universal, de muitas bocas, olhos, muitas maravilhas refulgentes, refulgentes vestes e guirlandas, ungidas com fragrâncias celestiais, de muitos ornamentos deslumbrantes e refulgentes armas erguidas. Então há filas de lanças, de espadas, de chamas flamejantes, de estrelas, de conjunções geométricas, de rostos de semideuses, de estruturas de manipulação para os planetas, para a rotatividade das estrelas. Tudo isso começa a se abrir diante dos olhos de Arjuna. O brilho de 1000 sóis surgindo simultaneamente no céu poderia talvez se assemelhar à refulgência desta grandiosa forma universal do Senhor. Portanto, a medida de brilho do Sol é conhecida pela literatura védica, né? E a quantidade de força com que 1000 sóis brilham se assemelharia, segundo a Vyasadeva, que na verdade fotografando o diálogo que realmente aconteceu entre Krishna e Arjuna, e esta cena fatídica, maravilhosa e verídica dentro da matéria, né, está nos explicando que tal manifestação brilhava tanto quanto brilhariam diante dos nossos olhos 1000 sóis. Não 100, não 2, não 10.000, 1000. É assim que se manifestava a potência de radiação, de energia e de beleza esta forma universal que Arjuna tem a oportunidade de enxergar. Naquele momento, diz o 13º verso, lá no campo de batalha, Arjuna viu o universo multifacetado e uno, ou seja, ele vai ver aberta as geometrias da realidade material, o caleidoscópio com o qual os diferentes níveis planetários são construídos se abre como as folhas de um livro diante de Arjuna. Arjuna viu o universo multifacetado e simultaneamente uno, no corpo do Senhor Krishna, o supremo Deus dos deuses. Atônito, com os pelos de seu corpo arrepiados, Arjuna curvou sua cabeça reverenciando o Senhor Krishna. Juntando suas mãos, orou. Arjuna disse, ó Senhor, vejo em seu corpo os semideuses, todas as espécies de vida, os sábios celestiais e suas serpentes, Mahadeva e o Senhor Brahma sentado na flor de lótus. Ou seja, ele viu um corpo gigantesco de Krishna, em cujos poros estão contidos os sistemas planetários, com suas personificações. Ele viu uma forma expansa de Deus, gigantesca, cujas estruturas de articulação, na verdade, são os próprios mundos e as personalidades que regem tais mundos. Ó Senhor do Universo, ó forma universal em todas as direções, eu vejo sua infinita forma de muitos braços, ventres, bocas, olhos, rostos, mundos, realidades. Não vejo seu começo, nem seu meio e nem seu fim. Para aqueles que imaginam que Deus seja invisível, aqui o sorriso de Krishna em infinitos rostos. Arjuna continua, vejo você em toda parte, com coroa, massa e disco, uma massa de refulgência iluminando tudo como a luz abrasadora do sol, o cetro nas mãos de Deus. Todos os objetos da matéria, o espelho, a mesa, o plano do chão da sua casa, todas as formas da cultura, da arte, da realidade, dos ornamentos, das joias, tudo isso foi concebido por Deus e não por nenhum designer qualquer. É Krishna
que imagina os diamantes. É Krishna que é o rei dos reis. É o rei do eu. Você é a suprema verdade absoluta conhecível por meio dos Vedas. Você é o reservatório supremo do universo e o imperecível preservador da religião eterna descrita nos manuscritos. Agora entendo que você é a eterna suprema personalidade. Vejo você sem início, meio ou fim, infinitamente poderoso com incontáveis braços. Seus olhos são o sol e a lua. Sua boca de fogo flamejante está incendiando o universo inteiro com sua radiação. Os elementos da matéria pertencem a Deus e são descritos na literatura védica como sendo eternos, apesar de que as suas junções que criam os mundos, os corpos e as atmosferas universais sejam temporárias. Você sozinho penetra todas as direções e todo o espaço entre o céu e a terra. Ele está em cada átomo. Quando Arjuna diz, eu vejo sua forma com 4 braços em toda parte, ele está vendo Vishnu, a forma de Deus, a expansão do Paramatma, manifestando átomo por átomo da realidade. Então, a cada milímetro, a cada microscópico pedacinho do ar, existe uma forma de Vishnu que aparece translúcida, semi-transparente, colorida, imensa, minúscula, diante dos olhos de Arjuna. Você, sem início, meio ou fim, eu vejo em tudo, infinitamente poderoso com incontáveis braços. Você sozinho penetra todas as direções e todo o espaço entre o céu e a terra. Ó, cheio de graça, vendo sua maravilhosa e temível forma, todos os habitantes dos 3 mundos estão temerosos, aterrorizados. Deus é a personificação que põe medo no próprio medo. A morte tem medo de Deus. Todos tememos a potência do absoluto. Isso não é de se estranhar quando Arjuna diz que todos os habitantes dos 3 mundos estão aterrorizados diante da maravilha da potência divina. Deus é a pessoa do infinito, a autoridade absoluta, o outorgador da vida, das bênçãos, das maldições e da morte. Krishna é Deus. Nunca existiu outro. Todos os semideuses estão entrando em você. Alguns temerosamente oferecendo suas preces com as mãos juntas. Os grandes sábios e seres aperfeiçoados estão cantando suas glórias em belos versos, dizendo que toda a auspiciosidade possa vir ao mundo. Estes semideuses que estão contidos nesta forma que Krishna manifesta diante dos olhos de Arjuna não estão imóveis, eles estão se movendo em adoração e cantando para Krishna simultaneamente, enquanto eles habitam um pedaço do espaço, do cosmos material, que se direciona à adoração do próprio Shri Krishna Govinda. Krishna é o canto dos mantras, a existência dos sábios que dentro dele mesmo o glorificam. Que toda a auspiciosidade possa vir ao mundo, eles imploram e oram ao Senhor. Os Rudras, os Adityas, os Vasus, os Sádias, os Visvadevas, os Ashvini Kumaras, os Vayus, as deidades ancestrais, os Gandharvas, os Yakshas, os Ashuras, os Isidas, de fato, todos eles maravilhados observam você. Krishna está dando a Arjuna a oportunidade de ver que inclusive as entidades demoníacas estão assideradas, observando Deus dentro do mundo. Quando um cientista observa um átomo, quando o astrônomo analisa o Sol, ele está apaixonado por Deus, mesmo que seja ateu, momentaneamente dentro de uma ou milhares de vidas dentro da realidade material. Ele não tem outra escolha senão servir a Deus com a sua adoração, mesmo enquanto exercendo o papel de um ativista ou de um cientista ateu dentro da realidade material.
Não há outra forma, não há outra posição para nenhuma outra entidade viva que não a adoração de Deus. Quando as entidades demoníacas tentam usurpar os poderes místicos dos semideuses, ou serem adoradas no lugar de Krishna por humanos e por outras espécies de vida, elas estão adorando Krishna de forma desfavorável, mas não existe a posição de desserviço a Deus. Representando um obstáculo ao avanço dos demais, aqueles que ainda estão em consciência demoníaca, duvidando da existência de Deus, rindo da existência de Krishna, duvidando de que Krishna seja o Deus original, eles estão, na verdade, servindo aos demais que tentam avançar com seus testes, com os obstáculos que a sua pobre pronúncia de incredulidade representa diante dos olhos daquele que já possui fé em Deus, que já tenta compreender Krishna assim como ele é. Ó, poderosamente armado, vejo sua vasta forma de muitas bocas, olhos, braços, pernas, pés e ventres, atemorizados com seus muitos dentes. Todos os seres, incluindo a mim, estão aflitos e com medo. Provavelmente, então, esta visão foi manifestada simultaneamente para algumas outras entidades do cosmos, ou algumas outras entidades do cosmos, dentro da sua semiconsciência de Krishna, estavam vivendo com medo e com temor reverencial em relação a Deus, e foram vistas por Arjuna naquele momento. Ó Vishnu, ó sustentador, vendo sua forma que toca o céu, refulgente em infinitas cores. Imagine simultaneamente as cores do arco-íris, o brilho do ouro, o brilho da prata, né? Os azuis, os verdes, as florestas, os oceanos, todos abertos como um livro, aqueles livros de criança que quando nós abrimos as páginas, projetam imagens, uma página depois da outra, em diferentes formas, como um diamante vivo de realidades diante dos olhos de Arjuna. É isso que ele está descrevendo. Ó Vishnu, ó sustentador, sua forma que toca o céu, refulgente em infinitas cores, simultâneas, paralelas, maravilhosas, com bocas escancaradas e enormes olhos de fogo. Meu coração treme de medo e não consigo encontrar equilíbrio e nem paz ao ver tudo isso. Ao olhar suas bocas semelhantes ao fogo, da aniquilação universal, assustadora com seus dentes terríveis. De quem são os dentes dos lobos, dos leões? De quem é o rugido do tigre? Me sinto perturbado e sem orientação. Seja misericordioso, ó Deus dos deuses, ó morada do universo. Krishna é onde o universo mora. Ó Vishnu, com suas bocas flamejantes, você está prazerosamente devorando todos os mundos. Sua onipenetrante e brilhante refulgência está queimando o universo inteiro. Ó temível, por favor, diga-me quem é você. Ó Senhor dos deuses, ofereço reverências a você. Por favor, seja misericordioso, eu desejo conhecê-lo completamente. A origem, pois não posso compreender suas ações. Arjuna, de joelhos, chora e cai no chão diante da visão de Deus. O Senhor Supremo disse: eu sou o tempo, o poderoso conquistador de tudo, e estou empenhado em destruir os mundos, ainda que você não os mate a estes guerreiros. Nenhum dos guerreiros do exército inimigo será poupado, pois eles morrerão perante a ordem que Deus dá, da perecividade, da mortalidade do corpo humano. Portanto, desperte, seja glorioso, conquiste a vitória e desfrute de um reino florescente. Todos esses guerreiros já foram mortos por mim dentro do tempo. Ó Arjuna, seja você um instrumento da minha vontade. Que Dronacharya, Bhisma,
e todos os outros Karnas, e todos os outros guerreiros que já foram mortos por mim, pereçam pela minha ordem através das tuas mãos. Krishna determina a salvação e a liberação de todos os soldados inimigos que morrerão diante da sua manifestação suprema na Terra. Aqueles que abandonam a forma física na presença da manifestação de Krishna Avatari. Krishna não é um avatar, a Krishna é a fonte de todos os avataras. Recebem imediata liberação, portanto, eles estavam perecendo na forma física para alcançar uma forma eterna por determinação das leis da verdade absoluta. Krishna jamais é injusto, e é tolo o homem que calcula que em algum momento, dando ordens a Arjuna para que ele elimine e extermine as formas demoníacas dos homens que estão manifestados nestes exércitos inimigos, possa estar cometendo algum ato de injustiça. Deus é a justiça personificada. E todos eles recebem a misericórdia de abandonar sua forma material diante da manifestação do próprio Supremo, e assim são imediatamente liberados e ocupam seus lugares transcendentais e eternos. O narrador dirá: ouvindo do Senhor estas palavras, o trêmulo Arjuna curvou a cabeça e uniu as palmas das mãos em prece, cobrindo seu rosto da radiação gigantesca dos planetas, mundos, sóis e estrelas, fogo e bocas que Krishna manifestava, com as quais ele emanava o brilho e o poder e o calor da realidade material. Com o coração repleto de temor, oferecendo novamente reverências, hesitante, ele falou. Arjuna disse: ó Rishikesh, ó controlador dos sentidos, é apropriado que o mundo inteiro cante alegremente suas glórias com amor, que os demônios fujam dispersando-se em todas as direções e que os seres perfeitos ofereçam reverências a você. Ó controlador dos sentidos, é apropriado que o mundo inteiro cante alegremente suas glórias com amor, que os demônios fujam dispersando-se em todas as direções e que os seres perfeitos ofereçam reverências a você. É apropriado, diz Arjuna, que isso aconteça. O temor se transforma em amor, em reverência, em humildade. E assim, o mundo inteiro canta alegremente as glórias de Deus. Assim, as personalidades individuais que estão encarnadas em formas invejosas fogem para todas as direções. E assim, os seres perfeitos simplesmente oferecem reverências ao Senhor. Isto é apropriado. É por isso que a humildade deve nascer nos nossos corações. É por isso que nós temos que orar e pedir para Krishna um bom destino, bhakti, devoção. É por isso que nós fazemos o Ekadasi. É por isso que nós cantamos alegremente o Mahamantra. Ó misericordioso, como eles poderiam não oferecer respeitos a você? O adorável Criador, até mesmo do Criador Brahma. Ó infinito Deus dos deuses, ó morada do universo, você é o manifesto, o imanifesto, o supremo imperecível. Você é a origem eterna de todos os semideuses e o único refúgio do próprio universo. Você é o conhecedor e o conhecível e a morada suprema. Você, de infinitas formas, é o Senhor do universo inteiro, que por sua vez é penetrado e atravessado por você. Você é o Pai e o avô de todos os seres. Você é o ar, a morte, o fogo, o oceano e a lua. Reverências a você milhões e milhões de vezes e ainda uma vez mais. Ó corporificação de todas as existências, minhas reverências a você pela frente, por trás e por todas as direções.
Ó Senhor de ilimitada potência e imensuráveis proezas, você penetra tudo, portanto você é tudo. Devido à familiaridade do afeto, eu imprudentemente chamei-o de Krishna, Yadava, ou meu amigo, ignorante da sua grandeza. Ó infalível Senhor, qualquer desrespeito que eu tenha demonstrado a você, por brincadeira, descansando, repousando, sentado ou comendo, fosse só com você ou acompanhado de outras pessoas, e imploro a você, que é inconcebível, que por favor me perdoe por isso. Você é o Pai de todos os seres vivos, o adorável e mais glorioso Mestre. Não existe ninguém igual a você nestes três mundos. Como poderia existir alguém maior do que você, ó Senhor de poder inigualável? Portanto, aqui Arjuna vai dizer, vai comentar indiretamente o fato de que ele conviveu com Krishna na sua forma aparentemente humana. E que talvez por se acostumar com a presença de um príncipe na realidade, de absoluta e eterna beleza, inteligência, glória, potência, riqueza, conhecimento, fama, etc., né? Ele possa ter cometido algum desrespeito. Mas esta é uma das chaves do conhecimento védico. O devoto deve conceber Deus como uma pessoa. Sim, a pessoa suprema, mas alguém com que ele pode ter relações diretas, pois Deus possui todo o infinito e, sendo assim, também possui uma forma pessoal eterna. Ofereço minhas reverências prostradas a seus pés de flor, meu Senhor e Mestre adorável, orando por sua misericórdia. Por favor, perdoa-me como um pai, como um amigo ou amante. Deixa passar os erros de seu filho, companheiro ou amante. Senhor, meu coração está repleto de alegria ao ver sua forma nunca antes vista. Mas mesmo assim sinto medo. Ó Deus dos deuses, refúgio do universo, seja misericordioso comigo e mostre-se na forma que eu vi antes. Arjuna não consegue mais suportar a beleza e a simultânea manifestação das formas universais. Desejo vê-lo novamente usando uma coroa e segurando uma massa e um disco. Ó Senhor de milhares de braços, ó forma universal, por favor, mostre-me, né? Mostre-se naquela forma de 4 braços. Ele pede para ver Krishna pelo menos somente na forma de Vishnu, né? Pois isso é demais para a sua visão, para o seu coração suportar. O Senhor Supremo responde: ó Arjuna, para conceder a você meu favor especial, revelei hoje esta refulgente, universal, infinita e primordial forma, por minha divina potência. Essa suprema forma universal nunca foi vista por ninguém antes. Ó Arjuna mais valente dos Kauravas, ninguém neste plano mundano pode ver esta minha forma que você viu, nem por meio do estudo dos Vedas, nem por sacrifícios védicos, nem pela caridade, nem por rituais e nem por meio de austeridades severas. Não fique aturdido ao ver este meu terrível aspecto. Não tenha medo. Agora, com o coração tranquilo, contemple mais uma vez minha forma de 4 braços. Portanto, Krishna decresce as formas universais, os mundos, as páginas de paralelas realidades vão se fechar e vão penetrar novamente a forma de Vishnu com a qual ele vai absorver toda essa manifestação cósmica diante dos olhos de Arjuna. O narrador Sanjaya, do Bhagavad Gita, diz, falando assim para Arjuna, Krishna novamente revelou sua própria forma e de novo apareceu na sua encantadora personalidade, o mais misericordioso Shri Krishna, de forma humana, enfeitado com vestes douradas e a joia Kaustuba e a guirlanda Vaijayanti em seu pescoço, pacificando deste modo o temeroso Arjuna. E o guerreiro diz, ó Krishna, vendo sua bela forma de feições humanas, sinto-me calmo e autocontrolado novamente.
O Senhor Supremo disse: Arjuna, é muito raro alguém ver esta minha forma que você agora contempla. Esta forma, né, aparentemente humana, as formas de feições humanas. Ó Arjuna, é muito raro alguém ver esta minha forma que você contempla. Até mesmo os semideuses anseiam constantemente por um vislumbre desta divina forma de características humanas. Nem pelo estudo dos Vedas, nem pela austeridade, caridade ou sacrifício alguém pode ver esta minha eterna forma humana, de ver minha eterna forma humana, perdão, de ver a eterna forma humana do doce absoluto que você vê agora. Ó conquistador do inimigo, só por meio da devoção pura é possível conhecer-me e ver-me e entrar em meus divinos passatempos. Arjuna, Krishna vai encerrar o 11º capítulo. Meu devoto que renuncia a todos os apegos e cujo coração está totalmente livre de inimizade em relação a todos os seres, que me serve de todo o coração e me conhece como o Supremo, só ele me alcança. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva chapatitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam no Facebook ou abram os microfones. Cláudio. Oi. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna. Cláudio, aquele mapa do cosmos que você imprimiu e até me enviou, tudo aquilo onde está descrito. Então, o que Arjuna vê? O Arjuna vai ver o que está dentro de um universo. Ele não vai ter visão transcendental do que está fora do universo material. Tá, ele só vê aquela parte. Ele vê o que está dentro da Brahmanda, da bolha do nosso universo material. Ele não vai ter visão da forma transcendental, ele vai ver a forma universal. Entendi. Tá, ok. Ele vê como Krishna manifesta e sustenta o nosso universo. Tá. E deixa eu te perguntar, a descrição de tudo aquilo que está naquele mapa, onde a gente encontra para poder ler? Então, aquilo está no Brahma Samhita. Depois da leitura do Bhagavad Gita, nós vamos fazer a leitura do Brahma Samhita. Daqui a 1 ou 2 meses, nós já vamos estar começando, talvez. Um pouco mais. Depende da velocidade que nós formos. Se vocês quiserem, se as outras pessoas quiserem comprar esse mapa, nós produzimos um mapa da realidade transcendental, assim como ele é descrito nos Vedas. Vocês, por favor, escrevam e falem com a Maria Helena, e ela pode enviar para vocês pelo correio um desses mapas. Na verdade, ele é bem baratinho, apesar de ter custado para nós um grande esforço e trabalho. Quem quiser, é só conversar com a Maria Helena. Eu agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade que vocês me dão de falar sobre Krishna. Hare Krishna, Haribol, e muito obrigado a todos. Gratidão, Cláudio.